Eu me chamo Rosinha, atualmente eu sou da caravana aqui de Copacabana e eu conheci a cultura racional através do meu pai em 1984 e uns anos depois meu pai divulgou para mim e eu fiquei ali no primeiro volume durante algum tempo, não saía do primeiro volume. Sofria muito a influência, né, do astral térreo por ter o canal aberto demais. Mas eu só ficava no primeiro volume e aí depois que eu conheci ele, divulguei a cultura racional para ele, meu pai também, de uma forma bem gentil. E aí eu fui para Brasília com ele, aí eu comecei lá na caravana de Taguatinga com ele, e lá que eu comecei a ler de fato, né, porque aí a lapidação, né, do astral térreo foi pior em cima de mim. Aí uma vez ele chegou para mim e falou: filha, será que aquele livro lá não vai dar um jeito nesse teu canal aberto aí, nesse monte de lapidação que você tá? Aí, vamos ver, né? Aí eu comecei a ler de fato ali, conheci a caravana de Taguatinga e fiquei ali uns 2 anos, né, que a gente ficou, né, na caravana de Taguatinga. Foi quando eu conheci a Jurema e todo o pessoal, né, o Léo, a Josi, e no final do ano, quando a Jurema voltou para Cuiabá, a gente que se apegou muito a ela, na época a gente voltou, foi com ela, né, para Cuiabá. Ele pediu transferência e deu tudo certo. Aí a gente foi também da caravana de Cuiabá, lá a gente ficou quantos anos? 11, né? Ficamos 11 anos em Cuiabá. E, assim, passei algumas lapidações também, né? E a gente acabou que ele foi transferido, a gente saiu de Cuiabá. E eu tive uma depressão muito forte no decorrer desse tempo, né? Por causa de uma perda do meu pai, eu tive uma depressão e isso, assim, não foi uma decisão minha parar de ler, aconteceu naturalmente. No início eu lia horas e essas horas foram diminuindo, e até que eu lia poucas horas por dia, até que eu lia poucas horas dia sim, dia não, e depois eu passei a ler dia sim, dia não, poucas horas e uma vez por semana, aí até que eu parei de ler completamente e fiquei alguns anos amarrada nessa depressão e tomando, né, foi muito difícil essa fase que a gente se afastou, até que um dia a gente teve uma prova muito grande, que nesse momento eu já era uma dependente químico dessa situação, fazia tratamento psiquiátrico há anos por conta dessa depressão. Por isso que eu falei que eu ia ficar nervosa de falar, desculpa se eu me emocionar. Eu fiquei dependente desses psicotrópicos e afastada do livro, até que teve um dia que eu recebi o socorro da energia racional numa madrugada, que não era nem a minha casa. Por isso que o racional superior fala que a energia racional te atende, não tem casa, não tem sinagoga e não há casa de pregação, porque aonde ela me socorreu era um lugar assim que eu até não fazia nem muita questão de ir. Não vou te falar que era um lugar que eu não gostava de ir, porque é a casa de uma pessoa que eu amo muito. Mas era um lugar assim que eu não fazia muita questão de ir, e foi lá que a energia racional me socorreu. E um dia, numa madrugada que eu estava tendo uma crise de ansiedade muito forte, dentre muitas que eu já tinha tido, já estava muitas noites sem dormir, a depressão ela causa essa insônia, essas crises de ansiedade. Eu estava muitas noites já sem dormir. Então um dia a energia racional, nessa madrugada, ela veio e com uma voz muito do seu Manuel, e falou para mim que a partir daquele momento eu nunca mais colocaria nenhum tipo de remédio e que ele estava ali para me curar daquela dependência química e de toda aquela dificuldade que eu estava passando na minha vida.
E assim foi, porque isso foi 13 de fevereiro de 2018, e de lá para cá, nunca mais, nem nenhum dia sequer, eu precisei tomar nenhum tipo de calmante psicotrópico, nem fazer uso de nenhum daqueles antidepressivos que eu fazia antes, que cada vez mais o psiquiatra ia aumentando a minha dose, porque eu não conseguia dormir, e ele ia aumentando e aumentando, até que chegou o momento que eu já tomava um coquetel de 13 medicações, 14 diária, que era um tanto de manhã, um tanto depois do almoço, outro tanto antes de dormir. Eu vivia à base de remédio, catatônica, trancada no quarto, não saía, não arrumava casa, não conversava, enfim. Até que quando a energia racional me curou, e eu fui essa prova para toda a minha família, eu fiquei envergonhada de ter precisado dessa prova. Eu fiquei com muita vergonha de ter precisado que o seu Manuel me desse essa prova, e a gente voltou a ler naturalmente. Isso foi em 2018, e de lá para cá a gente nunca mais parou. E hoje eu tenho um probleminha, né, uma dificuldade que eu estou passando na perna, e por isso que a gente decidiu fazer aqui a divulgação na praça, que fica próxima à minha casa. Por isso que a gente, né, fica nessa brincadeira caravana, mas a caravana, na verdade, somos nós, por enquanto, né? E obrigado pelo apoio de vocês, mas a gente decidiu fazer essa divulgação visual porque fica na esquina da minha casa, é um lugar mais próximo para mim, por causa da dificuldade que eu estou para andar. Mas é isso, gente. Hoje eu estou firme, estou feliz, né? E a prova é prova em cima de prova. É isso. Eu voltei a ler, graças a Deus, depois que eu fiquei envergonhada dessa prova que eu recebi da energia racional do seu Manuel.